E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago e, bom, vocês viram, o Marlon tá aqui, mas esse é mais um Papo Dev. Solta a vinheta. Irmão do céu, vendi esse troço. Você falou que eu tinha que vender pra depois a gente conversar. Tiagão, vendi, agora fodeu. A gente tem que entregar pra semana que vem, que eu já me comprometi. Falei que ia estar tudo certo. Agora, como é que a gente faz? Caralho, e agora? Não, esse aqui deve ser o papo mais comum que a gente escuta, né? No mundo dev, no mundo de tecnologia, chega o cara, dono da ideia, e fala, velho, vendi, já tem cara querendo comprar, eu preciso disso aqui pra semana que vem, 15 dias no máximo. E aí, como é que você se vira? Cara, isso aí pra mim é um problema bom, entendeu? Você vendeu, você tá disposto a pagar ou a testar, já é um problema bom, não é um problema bom. Agora a gente pensa assim, primeiro entra em pânico, claro, né? Sempre, né? Pô, passou o tempo ali, o pânico não resolveu o problema, aí a gente começa a pensar como é que resolve o problema. Qual que é a gambiarra mais curta que dá pra fazer pra gente provar que vai funcionar? Por isso a gente sempre tem o quê? O portfólio, pra gente olhar e falar assim, esse projeto é parecido com um negócio que eu já fiz. Fala, eu uso metade disso com mais aquilo ali, mais uma gambiarra daqui, mais uma junção daqui, ó. Eu resolvo esse problema, né? Entrego pra você. Fala assim, bom, eu vou juntar uma parte do projeto A com a parte do projeto B e, claro, né? Aquela função top que foi implementada para tal outro projeto que resolve esse problema. Que junta as duas coisas. Junta as duas coisas e tá rodando. Exatamente. Então, isso é suficiente para testar e garantir que essa venda que foi feita aí a gente consiga, pelo menos, começar a entender o usuário. Com certeza. Percebe que assim, essa não precisa ser a melhor solução ou a solução completa. Não, com certeza. Né? Eu preciso achar um jeito de começar a mostrar para esse cara que eu vendi que eu consigo resolver o problema, mesmo que eu vou resolver no braço parte dele, entendeu? Pelo menos tem que ter uma cara bonita. Não, o importante, o usuário, né, quem vai usar o sistema, ele é muito acostumado com o visual. Se ele for bonito, e hoje existem milhões de templates parecidos, só troca a cor, né? Cara, fechou, o cara não vê como é que tá o código, ninguém fica olhando lá, dá o console F12 lá e fica olhando lá como é que tá a situação do código. Eu olho. Ah, mas esse é olha o bosta, né? Olha o bosta. Olha pra criticar, entendeu? Sei, você tava olhando ali agora há pouco a velocidade de um site ali, de um concorrente, vem não. Não, olha pra criticar e valorizar o nosso trabalho. Na verdade é pra ligar e falar, você tem um problema e eu sou a solução. Exatamente. Cara, no mundo de hoje é o seguinte, quando você chega pro cara e já fala que você vendeu o negócio e que realmente tem pessoas dispostas para usar, e cara, isso é 50% do resultado tá aí já. E que é muito difícil, porque normalmente já chega as coisas muito picadas, ou você pega um projeto, você cresce, coloca um monte de características e features novas nele, que não vai usar, ninguém usar. Que não vai usar, então, ninguém usa. Exatamente, a partir do momento que você vendeu aquela ideia pro cara, vendeu um PowerPoint pro cara, né, ou vendeu uma apresentação, um mockup, né, como a gente diz, cara, já é muito sucesso do negócio realmente ter grandes chances daquilo ser continuado e até melhorado futuramente, né? Exato. E pensa assim, ó, primeiro ponto, né? Você conseguiu vender. Consigo te convencer a partir daí ou não? Ah, com certeza. Então mais fácil. Tem dinheiro entrando, né? Eu já consegui vender, já tenho algum dinheiro que está entrando, ou pode estar entrando, mas mais do que isso, eu tenho um cliente que está disposto a usar, né, essa solução que a gente está se propondo a desenvolver. Em cima disso, a gente já vai ter dados. Entendeu? Já não é um negócio da nossa cabeça e vamos lá, vamos pensar e tal. Não, cara, tô pegando um problema real, né, e tentando achar uma solução para resolver isso. Não precisa ser a melhor solução, a gente vai começar a desenhar a partir daí e entender que, tipo, talvez o problema que eu vou resolver agora, eu vou ter mais problemas. Eu vou resolver uma pontinha ali e vai começar a aparecer uma série de outros problemas. Legal. E isso tá certo. Isso é diferente do que a gente aprende na graduação e sei lá onde, que você tem que projetar, pensar tudo os problemas. Então, mas peraí. Então você está me falando o seguinte, que uma boa conversa com o cliente vale mais do que ficar pensando numa nova feature para o negócio? Nossa, total, esse negócio de nova feature, isso não existe, cara. O negócio é conversar com o cliente. A feature é assim, você olhou no olho do cliente, viu o que tá doendo ali e falou assim, cara, eu vou fazer isso aqui que vai Neste momento tá doendo minha que tá acabando a cerveja. Tá acabando a cerveja. Eu vou. Tem que virar aqui, né? Só reclama comigo. Né? Porque a Heineken tá patrocinando a gente. Com certeza, né? Vamos aí. Obrigado, Heineken. Até perdi o que eu tava falando aqui. Desviou do assunto, a produção vai mandar vai chamar a gente. Na verdade, eu tava te perguntando o seguinte: um processo muito interessante do processo da venda é que você vende um sonho pro cara. Você vendeu esse sonho, vale muito mais do que você ficar pensando dentro de casa o que você vai agradar ao cliente? E aí, você tá me falando que sim. Cara, vai, porque assim, às vezes o cliente não sabe o que ele quer, entendeu? Mas você tá vendo o problema que ele tá tendo.
Você tá vendo né, a dificuldade que ele tá tendo ali, e aí você consegue propor uma solução, e a hora que você apresenta essa solução, o cara olha e fala assim, puta merda, era isso que eu tava precisando. Isso aqui faz uma diferença total pro meu negócio. Me surgiu e uma aí, outra e aí não vem aquele negócio que você fica, sabe, assim, punhetando lá, não, a gente tem que fazer uma ordenação assim. Cara, não. Para de ficar inventando, não tem que inventar, você tem que olhar o cliente, foco no cliente. Sabe uma coisa que é legal? Uma das coisas que eu percebi que é interessante, que agora você me deu uma dúvida. Beleza, eu tenho várias pessoas patrocinando rodando. Rapaz do céu, viu? Delivery de cerveja. Aí, ó. Você imagina a seguinte situação, chega várias demandas de clientes ao mesmo tempo, né? De vendi e tal. Como que prioriza isso? O que você resolve primeiro? O que você faz? Qual que é o seu modo de trabalhar? Quando acontece uma situação dessa? Assim, primeiro acho que a gente tem que entender do ponto de vista de prioridade duas coisas: tamanho do cliente, qual que faz sentido e qual que eu vou ter uma escala maior do ponto de vista de resolver o meu problema várias vezes. Né? Vou dar um exemplo assim, né? Quando a gente começou a trabalhar com pedidos de comida, tinha uma caralhada de restaurante para trabalhar. Tinha lanche, tinha pizza, tinha restaurante de almoço e tal. A gente começou pelo mais fácil, que era o lanche. Entendeu? Tinha pizza também, aí começa lá meia, não sei o que, 4 sabores e tal. O almoço, cara, muda o prazo todo dia. Aí tinha que ter um monte de opção, o cara pode escolher vários tipos de carne, deixei por último. Entendeu? Eu já tinha um restaurante meio que no jeito para começar a rodar. Entendi. Mas a gente priorizou pelo que eu ia conseguir escalar mais fácil. Entendeu? Restaurantes que eram noturnos eram mais fáceis, por quê? Primeiro, porque a gente trabalhava durante o dia, então era mais fácil para vender esses caras à noite, então logo a gente começou por eles. Depois, tem muito menos complexidade do ponto de vista do produto, então também eliminamos de foco. A partir do momento que a gente já tinha essa linha rodando, aí a gente começou a abrir as outras linhas. Então priorizar não é do ponto de vista de entender às vezes qual que é o cliente que faz mais sentido, o que o cliente quer, é o que o cliente quer do ponto de vista da quantidade de clientes que eu vou conseguir atender e o que está estratégico para mim também. Entendi. Entendeu? Às vezes o cara quer uma feature lá, ele quer um negócio que faz sentido, mas não é para agora. Entendi. Então, ó, pessoal, vocês estão entendendo, né? Que uma das coisas que ele estava priorizando, usando o conselho que ele usou, o modelo que ele usou, que era a questão da época da questão de comida, ele entendeu o modelo de negócio dele, ele entendeu as necessidades dele, ele avaliou os critérios para se alcançar os objetivos deles. Então, agora, tinha uma situação assim, por exemplo, olha só, restaurante X falou assim, ó, eu só entro se tiver esse negócio. E era um cara grande, era um cara estratégico, que falou assim, mas tá dentro da estratégia. Amanhã tá rodando, madrugada dentro e vambora, tava rodando. Não, então, aí vocês analisavam esses critérios. E eu acho que isso tem que ser passado dentro, ou fábrica de software, ou dev solitário, né, o Equipe. ele tem que analisar isso antes dele fazer o código. E até empresas, né, as startups que têm soluções internas, elas também têm que avaliar isso. Ela tem que buscar essa comunicação constante com o cliente dela. E obviamente depois ela tem que ter um filtro disso, porque muitos deles vão falar várias coisas e ali dessas conversas pode surgir uma coisa realmente muito boa e que vai aumentar a distância dela com os concorrentes. Porque assim, hoje em dia pensar em modelos de negócios unicamente exclusivos está cada vez mais difícil. Então você está concorrendo às vezes em modelos que você está usando coisinha de uma coisa, né? A gente falou num outro vídeo passado uma situação de pega o software de um, pega com o outro e tal e junta. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Total. Gente, olha só, quando eu estava do outro lado da mesa, alguns chefs que eu te fazia exatamente a mesma coisa. Vendia um negócio que não existia e eu olhava assim e falava, filho da puta, né? Agora eu tenho que foder, você vai desvender isso daí, não tem, vai demorar e tal. Eu falei assim, era foda, eu criticava. Mudou o lado da mesa, é assim que funciona. Cara, você sabe. Entendeu? E se der diferente disso, tá errado. Legal você falar isso. Pensa o seguinte, se o cara não vendeu primeiro, não tem por que você existir, irmão. Não tem por que desenvolver nada. Mas você falou dessa tua experiência, do meu lado foi a mesma coisa. Enquanto eu só era o desenvolvedor, eu tinha aquela percepção que tudo que demandavam, os caras pareciam que nunca queriam acabar serviço. Tipo assim, nossa, os caras estão inventando, querendo reinventar a roda. Quando eu passei pro outro lado, eu vi que as coisas eram para ontem mesmo, e faz sentido. Lógico. E isso me fez desenvolver como desenvolvedor, para entender exatamente as coisas que precisam. Eu acho que isso faz total sentido e eu acho que os devs teriam que ter mais essa experiência, sabe? Teriam que estar mais próximo do negócio,
ouvir o que os clientes têm também, para eles também tem que estar junto. Dar valor pro negócio e falar assim, puta, realmente o cara falou daquilo ali, falou que é interessante. Tem que estar junto, tem que ir na ponta, tem que ir lá instalar um negócio e ver que não funciona e passar vergonha, ficar com cara de bunda lá na frente do cliente. Não, isso, cara, pode parecer, no dia você fica se sentindo muito mal, mas depois você vai ficando calejado e aquilo vai fazendo tanto sentido para você. Eu vou falar para você de recente de uma situação. Eu fui fazer uma conversa com um cliente e ouvi toda a demanda dele, toda a situação dele e tal, e ele já chegou pedindo desculpa, como se assim, eu acho que ele já deve ter feito outras conversas com outros devs e os caras falando, não, meu software é assim, né, tal, funcionando, e eu falei pra ele, cara, não precisa nem pedir desculpa, o que você falar, a gente vai discutir em cima disso. Ele, então, tem isso e tal. Eu falei, não, legal, bacana, e obrigado pelo teu feedback. Eu falo que se eu tivesse isso alguns anos atrás, a experiência dele seria frustrada. E ali ele se sentiu tranquilo para conversar comigo a respeito disso, sabe? Ele chegou e falou assim, cara, é disso que eu preciso. Vendeu um negócio, ele fez e aquilo foi evoluindo, foi crescendo, virou um software muito bacana. Até que ele realmente precisou montar uma equipe e aí ele tocou o pau. Mas eu dei todo o apoio para ele nesse momento e aquilo para ele fez sentido. Quando ele foi montar a equipe dele, ele procurou pessoas que também ouviam nessa mesma pegada, entendeu? Por isso que eu sempre bato, vocês vão ver muito eu falando nisso no canal, de que o dev tem que se desenvolver de uma forma empreendedora, né? Você não precisa empreender só no seu negócio, você pode empreender também no negócio dos outros. Total. Isso faz total sentido. Pô, você ainda acha que não está apto, por exemplo, para liderar um negócio, mas cara, aproveita as empresas que têm essa pegada de que fortalecer o empreendedorismo. Quanto mais você puder errar na empresa dos outros. Lógico. Né? Eu fui começar a empreender, eu falo que eu fui começar a empreender tarde, entendeu? Porque eu fiquei muito tempo numa empresa, até que eu cheguei um momento e falei assim, eu me sinto seguro para tentar empreender. Se eu vou ter sucesso, aí vai depender de mim, enfim, da vida. Mas assim, para eu tentar, eu cheguei num ponto que cheguei no momento que eu entrei errando e fui errando menos até chegar um momento que eu falei assim, pô, agora eu acho que eu posso errar sozinho, né? Dar os meus próprios tombos. Então assim, cara, quando alguém chega pra você e falou assim, já vendi, tipo, fica feliz, cara, mesmo para de ficar sendo um cara reclamão, porque essa é a oportunidade, irmão. Lógico. Aí agora começou a aparecer um negócio bom. Exatamente. Até o cara vender existe um abismo. Entendeu? Depois que ele vendeu, começou a oportunidade. Então é o momento de você, de repente, entrar e você ver veste, ver como é que você vai evoluir. Mas a partir daí pode dar bom. Lógico, pode dar errado também. Com certeza. Entendeu? Mas já vendeu. Isso é muito mais difícil do que ficar punhetando e querendo desenvolver um negócio que nunca vai vender. Entendeu? Então, cara, olha só, se aconteceu isso, o empreendedor passou de fase, é o momento de dar atenção para ele. Ganhou um like lindão, né? Depois vai ter uma outra situação que é assim, você desenvolveu a solução e aí a coisa cresceu e criou um problema, e esse é um problema bom, vai ser um outro vídeo que a gente vai tratar. Pessoal, até mais, espero que vocês tenham gostado, deixa os comentários aí, ajuda a gente a trazer mais conteúdo que faz sentido para vocês. Me fale qual foi a reação de vocês quando alguém chegou para vocês e falou, tá vendido, tem que fazer. Beleza? Valeu! Vale xingar, a gente sabe que xinga, mas depois dá um jeito de entregar. Valeu! Com certeza, falou!